Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui nesse vídeo para compartilhar algo muito sério, algo muito complicado, que é sobre o perdão, sobre o processo de perdoar, como você pode perdoar alguém que te feriu. Nós sabemos que as pessoas que nos ferem, que nos machucam, que nos traem, são pessoas próximas a gente, né? Então o processo do perdão é sobre alguém de perto, né? Talvez um abusador, talvez um pai, um abandono, uma dor que você carrega, de alguém que já se foi também e ficou com você, e você carrega esse fardo, esse peso. Eu quero aqui te encorajar, te incentivar a entrar nesse processo, a encarar os teus processos, para que você seja curado, curada, para que você, após tudo, você se veja uma outra pessoa. Não se veja só dentro desse processo, desse calabouço, desse porão, que é isso que a falta de perdão nos causa mágoa, causa dores. É como se o nosso ofensor, ele convivesse conosco todos os dias, todas as horas, porque quando você ainda retém o perdão, quando você não libera o perdão, aquela pessoa é como se ela te atormentasse, é como que aquele sentimento, é como que aquelas emoções fiquem muito afloradas no seu coração. E isso te traz peso, te traz transtorno. Eu sei muito bem o que é isso, eu passei por um processo de perdão muito terrível, muito complicado, mas eu estou aqui dizendo para dizer para você que eu estou curada, que eu estou sarada, que a minha ajuda não veio de homens, ela veio de Deus. Eu quero te encorajar a estar neste lugar, a sair deste lugar de vítima. Eu não estou dizendo que é fácil, eu sei que não é fácil, já vivi na pele, eu sei que não é fácil, mas é possível, é possível. Eu quero te falar aqui de 4 tópicos para te ajudar a vencer. Primeiramente, o perdão ele é um mandamento, está escrito na palavra de Deus. Como eu disse aqui no começo, o meu sustento, o meu amparo, o meu socorro veio do alto, veio de Cristo, foi Ele que me ajudou. Ele se levantou pessoas, mas ao encarar esse processo, Ele me fortaleceu, Ele me ajudou, Ele me deu diretivas, me deu direções, e eu quero aqui te encorajar com isso, a adentrar nesse processo, a adentrar no processo do perdão e ser livre. É como se você carregasse uma mochila de pedras nas costas, subindo. Você já viu aquela frase? Como se você escalasse uma montanha com uma mochila de 20 quilos nas costas. E vai chegar um determinado ponto que você não vai conseguir subir mais essa montanha, porque você está com um peso muito grande. Então, a falta de perdão define muito o que eu disse aqui agora. Então, primeiro, como eu disse já, é um mandamento, está escrito. Se você não perdoar quem te feriu, quem te machucou, você não vai ser perdoado. Não é porque eu quero, não é porque eu acho, ou porque eu não acho, mas é um mandamento, está escrito, perdoe a quem te feriu. Então a gente tem vários relatos na Bíblia sobre o perdão. Em Mateus 18, 23 está escrito de um homem que tinha uma dívida muito alta e o rei foi cobrar. E está nos contando a palavra que ele, ao chegar lá, ele implorou por perdão, para que ele fosse perdoar aquela dívida, que ele não tinha condições, pediu mais um tempo. E o rei disse: olha, se você não me pagar, vai ser levado você, os seus filhos, a sua mulher, como pagamento da dívida. E nos relata a palavra de Deus que ele implorou por perdão, e aquele rei teve misericórdia dele, ou seja, ele não merecia, mas aquele rei se compadeceu. E mais para frente vai dizer que um conservo dele também devia para ele. Quando ele olha aquele conservo, ele não usa a mesma misericórdia, ele manda prender aquele homem e até que a dívida fosse paga, ou seja, ele não usou a mesma misericórdia. O que eu quero dizer com isso? Que nós não somos dignos de misericórdia, do amor de Deus, mas Ele nos amou. Nós perdoamos não é porque a pessoa merece, mas é porque é um mandamento. Então, para você entrar nesse processo, talvez você já tentou de tudo, talvez foram muitas frustrações, mas eu quero aqui te encorajar ao que dá certo. Eu quero ser prática aqui, é o que deu certo comigo, algo que é, prático, que é verdadeiro, que são passos simples, porém nós precisamos ser determinados, nós precisamos saber muito bem aonde queremos chegar e quem nós queremos nos tornar. Talvez após o processo do perdão que você venceu, isso vai se tornar o seu maior ministério. Você vai se sentar em mesas que você vai ter que ministrar, que falar sobre o perdão, falar do que você viveu. Talvez Deus vai te dar um livro, né? São tantas coisas, são tantos nortes que o Senhor pode fazer. Mas aqui, em suma, é isso. Primeiro, é um mandamento. Segundo,
perdoar também é ser livre. Antes de eu entrar no segundo, é você ser livre, é você Deus e deixar Ele cicatrizar a ferida. E aqui no segundo tópico, eu quero te dizer que é você abrir mão, sabe? Abrir mão da tua razão, abrir mão da tua dor, abrir mão daquilo que te feriu, abrir mão do orgulho, porque quando nós não queremos perdoar, na verdade é um orgulho ferido em nós. Então o orgulho é algo que nos atrapalha muito. Se você não abrir, o orgulho é como se você fosse assim, eu tenho que punir aquela pessoa que me feriu, eu tenho que punir ela, eu não vou abrir mão, você fica agarrado àquilo. E se você pensar comigo, não te traz nenhum benefício, não te trouxe e não vai te trazer nenhum. Sabe o que eu entendi nesse processo? É que eu muitas vezes estava mal, estava deprimida, estava chorosa, não conseguia entender, tinha muitas perguntas que eu não conseguia entender, sabe? E eu pensei assim, talvez a pessoa que me feriu, ela está tranquila, ela está de boa, não está fazendo nenhum mal para ela, é eu que estou carregando essa dor. Então é eu que preciso ser livre, eu que preciso mandar todos esses sentimentos, essa soma de emoções embora. E eu me determinei, sabe, gente? Eu disse assim, eu quero ser curada, eu quero abrir mão do meu orgulho, da minha razão, porque eu tinha razão, porque na verdade a vítima foi eu, mas eu não me coloquei nesse lugar de vítima. Quando eu entendi que era um processo que eu queria sair, eu me coloquei em nenhuma posição que o Senhor pode entrar no meu coração e me curar. Então a segunda coisa, abra mão do orgulho, porque o orgulho não vai te levar a nada. Quanto mais orgulho você tem, mais ofendido você vai se tornar. Então, abra mão do orgulho, se humilhe, mas não se humilhe para a pessoa, se humilhe diante de Deus. Se você tiver essa oportunidade de conversar com a pessoa e pedir perdão para ela, faça isso. Que eu vou falar mais para frente para você fazer a sua parte, que é o terceiro tópico. Faça a sua parte. Terceiro, faça a sua parte. Mas como que eu faço a minha parte? Eu tenho razão. Foi a pessoa que me feriu, que me traiu, foi a pessoa que me caluniou, que me machucou, que me abusou. Sim, não é sobre isso, não é sobre a outra pessoa. Volta aqui, que eu disse no início, é sobre você. É sobre você, não é sobre o outro, é sobre o que você está sentindo. Nós precisamos entender muito bem isso. Então faça a sua parte. Gente, eu quero compartilhar algo pessoal que deu certo pra mim quando eu entendi, sabe? A fazer declarações no mundo espiritual, porque eu entendi que as palavras são decretos no mundo espiritual. Então, o que eu fui instruída através de pessoas de Deus, através de livros que eu li, a fazer a minha parte. E uma das coisas que eu fiz, que mais deu certo pra mim, foi orar pela pessoa que me feriu. Ah, mas é impossível. Não é impossível. No começo você não vai querer orar, você não vai querer falar o nome dela, mas se você tiver uma atitude de começar, o Espírito Santo vai te ajudar, ele vai segurar na tua mão e vai te ajudar. Não tô falando aqui balela, eu tô falando do que eu vivi. Então, quando eu comecei a orar, quando eu entendi, quando eu vi um pastor falando assim, olha, eu orei pela minha mãe, porque ela me rejeitou, ela me abandonou, e Deus me mandou orar por ela, aquilo foi como uma flecha no meu coração, e eu entendi, eu comecei a orar, abençoar a pessoa que me feriu, eu dizia, Senhor, que essa pessoa, que essa fulana, ela tem um encontro real e verdadeiro com o Senhor, eu abençoo ela, assim, que ela seja curada, que ela seja tratada, e comecei a fazer declarações, e no começo eu não queria, diante de Deus, gente, eu não tô aqui pra mentir, porque isso é algo muito sério, eu sei o quanto é doloroso. Aquilo começou a sair, foi algo assim mais libertador para mim quando eu comecei a orar, porque esse pastor ele diz assim, não tem como você ter ódio por alguém que você ora, e é uma verdade, só experimenta. Se você não acredita no que eu estou dizendo, experimenta orar, independente do que ela te fez, é um processo, lembre-se, é você que precisa encarar o processo, esquece outra pessoa agora, esquece e olha para você, tenha coragem de olhar para dentro para você, certo? E aqui eu vou pro outro tópico final já, que eu não quero perdurar muito, eu vou fazer mais vezes falando sobre o perdão, porque é algo muito importante, é algo muito sério. O quarto tópico é se perdoe, porque é muito difícil, tem estágios que a gente não... Tem uma hora que chega, gente, que você não consegue se perdoar, você começa a fazer muito questionamento. Então uma das principais coisas é se perdoe, se libere o outro e se perdoe, diga eu me perdoo, porque talvez você, assim como eu, teve uma atitude errada, e eu vou dizer algo que uma das fases mais difíceis para mim foi eu me perdoar,
porque eu tomei uma atitude muito errada. Então, aquilo ficou me acusando, ficava na minha mente. Quando eu consegui passar por todo o processo de perdoar as pessoas envolvidas no meu processo e tudo, aquilo ficava me acusando, as atitudes, eu tive muita vergonha das atitudes que eu tive. Então, não foi fácil, mas eu ouvi uma voz, sabe? Para começar, eu tive um sonho, sabe? Que todas as pessoas envolvidas estavam comigo num lugar muito bonito, numa praia, sabe? E quando eu olhava para o céu estava negro, estava escuro, muito escuro. E aí eu acordei. E quando eu acordei, eu liguei para um pastor amigo meu, que ele é psicólogo, e eu contei o sonho para ele, né? Porque Deus usou várias pessoas para me ajudar nesse processo. E eu louvo muito a Deus, eu agradeço muito, sabe? Porque uma das coisas principais também, gente, eu quero deixar aqui pautado, é você aceitar ajuda, você procurar ajuda. Sozinho a gente não vence, nós precisamos uns dos outros. Então, quando eu liguei para esse pastor, ele falou assim: olha Márcia, no seu coração tem má água suja, o seu coração está com mágoa ainda, você não perdoou essa pessoa ainda. E aquilo foi muito difícil de ouvir, porque eu achava que eu já tinha perdoado. E quando ele disse isso, ele me deu instruções e eu obedeci. Então é muito importante também você obedecer todos os passos que eu estou dizendo aqui, você faça, experimente, porque é algo muito mais profundo que Deus está gerando dentro de você. Então, quando ele me deu aquelas instruções, aquele amigo, ele me deu aquelas instruções, usado por Deus, eu fui lá e obedeci. E depois eu vi que eu tinha também que me perdoar. E eu comecei a declarar: eu me perdoo. Ele disse assim: olha, você já é livre, você não teve culpa do que aconteceu. Você é livre, siga sem dor, siga sem mágoa, perdoa essas pessoas, libera essas pessoas e siga. E é isso que eu quero te encorajar aqui, para recapitular esse vídeo. Primeiramente, o perdão, ele é um mandamento. Gente, desculpa as minhas gagueiras, as minhas falas, eu tô começando agora, esse canal é novo. Então, me perdoe, tá? Algumas falas aí, algumas gagueiras, né? Mas, voltando aqui, primeiramente, é um mandamento. Não é por merecimento, mas é um mandamento que está escrito na palavra. O segundo é abrir mão da razão, é você reconhecer, é você quebrar o orgulho. Terceiro, é você fazer a sua parte, orar por quem te feriu. É uma das coisas mais, poderia dizer, mais tremendas que existem. Você orar por alguém que te feriu. Experimenta e depois me conta aí nos comentários. Quarto, se perdoe, seja livre, caminhe, prossiga apesar da dor, apesar daquilo que te fizeram. E ore pela pessoa. Quando você for orar, você vai dizer muitas vezes: eu perdoo fulano, eu perdoo fulano. Você não vai querer, não é porque, mas só obedeça, Não é porque você vai querer, porque você não vai querer mesmo. Nós não vamos querer, porque nós estamos com a razão. A pessoa nos machucou, nos feriu. Mas experimenta fazer isso. Fala isso muitas vezes: eu perdoo fulano, eu perdoo, libero o perdão sobre essa pessoa, eu abençoo ela. E começa a fazer decretos da palavra de Deus. Começa a dizer quem você é, trabalha a sua identidade, para finalizar aqui, para dizer para você se perdoar, trabalha a sua identidade, diga quem você é no reino do Espírito, saia desse lugar de vítima e se coloque numa posição, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, assim como Ele fez comigo. E aqui para finalizar, eu quero orar com você. Eu sei que é difícil, não é fácil, é muito doloroso, mas é possível, né? E eu quero que você repita uma oração comigo pra gente finalizar, ok? Você vai dizer assim comigo: Senhor, eu decido hoje perdoar essa pessoa que me feriu. Ainda dói muito. Por favor, me ajude. Sozinha eu não consigo. Não quero tentar mais sozinho. Me ajude em nome de Jesus. Me cure minhas feridas emocionais e espirituais. Eu sou tua filha amada. Eu oro agora por essa pessoa, digo o nome da pessoa, eu abençoo, eu libero o perdão sobre ele. Abençoa, Pai, todas as áreas da vida dele ou dela, que ele te conheça como o único e verdadeiro Deus. Envolve ele no teu amor, que ele seja constrangido pelo teu amor. Eu declaro, profetizo que essa pessoa terá um encontro real e verdadeiro contigo. Agora você vai dizer o que eu disse: eu perdoo fulano, eu perdoo fulano. Diga 5 ou 6 vezes, quantas vezes for preciso. E isso é processual, é todos os dias, até você ver que você já liberou. E para finalizar, nós vamos dizer: Pai, agora enche-me de ti, da tua paz,
pois Tu és a verdadeira paz. Refrigera a minha alma, guia-me mansamente a águas tranquilas. Tu és o meu Pai, o meu pastor. Em nome de Jesus eu oro e assim te agradeço. Tá certo, gente? Eu fiz algo bem resumido, bem rápido, mas claro que tudo é processual, tudo tem, como eu disse, um princípio, um meio e um fim. Seja inserida nesse processo e receba cura no teu coração, no mais profundo. Permita que o Espírito Santo possa vasculhar e arrancar dos porões do teu coração e da tua alma toda essa dor, todo esse ressentimento, toda essa mágoa, e você vai ser alguém muito melhor. Após esse processo vencido, a tua história será outra. Se enxergue já vencendo esse processo, com esse processo vencido. Mergulhe mais profundo. Eu quero te dizer algo aqui. Você vai precisar ir muitas vezes ao trono da graça para clamar por misericórdia, para pedir ajuda. Mas também quero te dizer algo. Todas as vezes que você for até o trono da graça, que é a presença de Cristo, você vai encontrar muita graça. Você vai encontrar muito amor. Você vai ser envolvida numa presença, numa graça tão grande. Se renda, se permita, seja livre, seja restaurado, seja restaurada. Que Deus abençoe a tua vida e o teu coração e até um próximo vídeo.